Olá, caro aluno, bem-vindo a mais uma aula. Na aula passada, a gente falou sobre os conceitos básicos de edição de vídeo, perfeito? Agora nós vamos criar um novo projeto. Nesse projeto eu vou estar adicionando alguns vídeos, e esses vídeos eu peguei aqui nesse site chamado pexels.com, beleza? Nesse site tem diversos tipos de vídeos livres de direito autoral que você pode estar fazendo o download, beleza? Eles têm em diferentes formatos, como 9x16 ou 16 por 9, beleza? Então, nessa aula aqui agora, eu justamente estou utilizando os vídeos desse site para estar compondo essa edição que você vai estar aprendendo agora. Então, para isso, vamos estar clicando aqui em novo projeto e adicionando os vídeos aqui. Beleza? São 9 vídeos. Cliquei em adicionar. Beleza, os vídeos então já estão aqui na timeline do meu projeto. São diversos vídeos em alta resolução para você estar utilizando, principalmente como treinamento, beleza? Então vamos começar. Vamos começar logo pela ferramenta editar, beleza? Então, a ferramenta editar, na aula passada você aprendeu a dividir, que é justamente estar fazendo o corte dessa cena aqui e estar transformando ela em duas, ou então somente selecionando aquele trecho que me interessa dentro dessa cena, beleza? Vamos dizer que desse trecho aqui desse vídeo, vamos começar já a editar, eu quero justamente pegar dessa parte aqui, ou seja, eu vou clicar em dividir, porque eu quero dessa parte aqui com 2 segundos, e eu quero que esse trecho tenha apenas 8 segundos, vindo até o 10 segundos. Eu vou clicar aqui e vou novamente dividir. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar, excluir esse trecho daqui e o primeiro trecho também, que eu não quero. Então, beleza, selecionei 2 trechos dentro daquela cena, fiz a divisão e peguei somente o trecho que eu quero dentro dessa cena aqui. Você já percebe que de uma cena para outra não está acontecendo o que? A transição dela. Ó. Você vê que está seco, está com o que a gente chama de corte seco. Então, para a gente fazer uma transição, a gente clica aqui novamente, como que a gente viu na aula passada, clicou ali naquele quadrado e aqui a gente pode estar utilizando as transições, beleza? Eu posso estar utilizando uma transição de sobreposição, como essa aqui que é muito utilizado, que é uma forma suave de fazer uma transição de uma cena para outra, que é a combinar. Vou aumentar um pouquinho o tempo para vocês verem como essa transição é bem suave. Tá vendo? Vou dar o play novamente. Ele vai passar para outra cena de uma forma bem suave. Beleza, essa foi a transição, mas isso você já aprendeu na aula passada, né? Então vamos lá. Aqui dentro do editar, a gente tem, por exemplo, velocidade. É um recurso bem interessante. Vamos dar o play aqui. Você vê que ela está bem devagarinho, andando sobre esse campo aqui. Então eu quero aumentar a velocidade dela. Está muito devagar. Eu vou, por exemplo, marcar aqui nesse trecho e vou dividir. Eu quero justamente que após a transição, ela vá devagar, depois nesse ponto aqui eu vou dividir novamente, e é justamente nesse trecho selecionado que eu quero que ela dê uma disparada na velocidade dessa cena. Então vamos clicar aqui em velocidade. E aqui tem 2 formas de você estar alterando a velocidade dessa cena. A primeira é a normal. Normal por quê? Porque aqui basta você aumentar em 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes ou 100 vezes a velocidade dessa cena. Ou até mesmo estar fazendo em câmera lenta, beleza? Aí você vai diminuir para o lado esquerdo, podendo ficar até 10 vezes mais lento do que a cena original. Mas vamos ampliar então. Beleza? Eu vou colocar basicamente o dobro. Vou colocar aqui... Não, o dobro não. Vamos colocar umas 3 vezes mais rápido. Então tá aqui 3 vezes mais rápido. Eu vou clicar aqui no Vzinho e vamos ver a diferença. Vou dar o play. Ela ainda anda devagar e agora vai dar uma andada bem mais rápida.
e vai voltar a andar devagar. Isso porque eu coloquei 3 vezes. Se eu aumentar a velocidade, é claro que vai ficar bem maior, como por exemplo, 8 vezes. Vamos testar. Deu play. Andou 8 vezes mais rápido, ou seja, ficou bem mais rápido a forma dela andar. E aí já passou para outra cena. Bem, eu vou desfazer. Vou desfazer novamente. Agora, vamos colocar em velocidade normal e aí vamos retroceder. Vamos deixar bem devagarinho. Vou colocar 0,3%. Vou clicar aqui e aí você vai ver que vai ficar bem devagar. O famoso slow motion. Beleza? Então a gente pode tanto aumentar a velocidade para ficar bem rápido ou tá colocando em câmera lenta, ou seja, deixando a imagem do vídeo bem mais devagar. Vou desfazer novamente. E agora vamos partir para a velocidade curva. A velocidade curva, ela já tem algumas pré-definições de velocidades que o CapCut já mostra para vocês. E aqui tem, por exemplo, montagem, herói, bala, cortar, flash ativado ou flash desativado. De velocidade, como por exemplo montagem, onde ela começa indo um pouquinho rápido, depois fica devagar e depois volta a ficar normal. Ou seja, quando a gente coloca o gráfico para cima, ele vai mais rápido. Quando coloca o gráfico para baixo, ele vai mais devagar. E quando está no meio, ele está normal, beleza? Assim como também o herói, ele vai um pouquinho rápido, depois fica um pouco devagar, depois volta a ficar um pouco rápido, beleza? A bala ela começa rápido, depois fica devagar e depois volta a ficar um pouco rápido. Bem, você pode estar utilizando ou esses padrões, ou pode estar clicando aqui em personalizar e depois editar, para você estar fazendo justamente a sua própria curva de velocidade. Por exemplo, eu posso começar rápido, entendeu? Posso manter rápido, né? Se eu quiser, e depois dar uma diminuída e depois voltar a ficar rápido. Ou começar bem devagarinho, depois ficar rápido e depois voltar a ficar devagar e voltar ao normal, por exemplo. E aqui você pode estar brincando então com essa curva, você pode estar movendo ela de um lado para o outro, e aí você vai brincar e vai chegar no efeito desejado que você quer para a velocidade daquele trecho, ou seja, daquela cena, beleza? Você pode tanto deixar em suavizar, processo mais rápido ou melhor qualidade do vídeo, tá bom? Eu sempre indico que você deixe em melhor qualidade para dar justamente a não deixar dar uma falha no movimento de velocidade. Você pode clicar aqui no Vzinho, optar por essa velocidade, beleza? Ou desfazendo esse procedimento. Então vamos lá. Próximo passo aqui na edição é animação. Vamos selecionar essa cena agora. Vamos clicar aqui em animação. Em animação a gente tem 3 tipos: a de entrada, a de saída ou a combinação. Vamos começar aqui pela de entrada. Aqui tem alguns que já são modos profissionais, que a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar a versão básica. Então a gente pode começar já colocando, por exemplo, um zoom, uma animação de zoom. Ou seja, vai pegar ela bem aproximada e vai dando uma diminuída aqui na imagem. Vamos ver? Desse jeito aqui. Tem outro tipo de zoom, beleza? Aqui no zoom você pode estar, por exemplo, colocando o tempo. Quanto tempo vai durar esse zoom? Se eu quiser que ele dure 3 segundos, então vai ser basicamente dessa forma que vai acontecer. Ou se você quiser esse aqui, vai ser dessa forma. E aqui tem vários efeitos de animação para a entrada daquela cena, beleza? Pode ser dessa forma aqui, balançar. Se for dessa forma, olha o que vai acontecer. Perfeito. Vou estar mostrando em mais detalhes. Vamos lá. Aqui, essa foi a animação de entrada. Eu posso estar utilizando, por exemplo, dentro de animação, uma combinação, que aí não vai ser só a entrada, vai ser durante a cena toda essa combinação.
Vamos lá. Tem vários tipos. Aí você vai escolher o que melhor vai representar o que você quer nessa cena. Eu posso colocar distorcer e esticar. Beleza? Com essa combinação, o trecho dessa cena ficou dessa forma. Eu posso estar reduzindo essa cena para não ficar tão longa, né? Aqui com o pinçar do dedo, você pode estar aumentando o tempo aqui da timeline. Aumentando o tempo não, desculpa. Mas está visualizando, aumentando o zoom da timeline. Melhor dizendo, para você estar vendo esse tempo aqui. Ou está diminuindo. Se o projeto estiver muito longo, é bom você tirar um pouquinho de zoom aqui da sua timeline. Ou se tiver curso, você pode estar ampliando, beleza? Então você clica em cima aqui, vamos ver novamente a animação, e agora vamos ver como ficou. Perfeito, então esse foi o efeito de combinação, né, na animação, ou você pode só estar fazendo a animação de saída, que é o inverso à animação de entrada, beleza? Aí você também tem as opções aqui de animação de saída. Pode ser, por exemplo, rodopiar. Então assim que terminar essa cena, ela vai rodopiar para a próxima cena. Beleza, vou desfazer. E agora vamos para o próximo passo da edição, que é o estilo. Bem, o estilo ele funciona muito bem com imagens estáticas. Então, nós vamos ter justamente uma aula falando sobre os estilos aqui, tá bom? Para você estar vendo diversas opções que você pode estar colocando dentro do seu projeto. Mas, como eu sei que você deve estar muito curioso, porque é muito falado sobre os estilos do CapCut, o que a gente pode estar fazendo aqui? Eu vou estar utilizando essa função aqui dentro da edição, que se chama congelar. Vou estar pegando basicamente a última frame e vou clicar em congelar. Beleza? Então, o que aconteceu? Essa imagem, esse vídeo aqui se tornou uma imagem congelada dessa última cena desse vídeo. E agora, como uma imagem congelada, ela se trata de uma imagem e não de um vídeo. E agora você pode, por exemplo, estar utilizando os estilos para estar colocando aqui na nossa composição, tá bom? A gente pode estar utilizando então o estilo. Basta clicar aqui em estilo. E agora deixou de ser um vídeo, né, para passar a ser uma imagem. Então, pode estar utilizando, por exemplo, esse efeito cósmico aqui. É esse aqui, ó. Esse é um dos estilos. Eu posso desfazer e colocar outro estilo, por exemplo, aquele famoso estilo dos Vingadores. Quem viu o Vingador Ultimato vai lembrar desse estilo aqui, ó. Olha. Esse carinha aqui, tá? Quando eles são desintegrados, né? Aqui no caso está integrando, mas quando desintegra, também utiliza essa parte de partículas. Posso estar desfazendo e colocando outro estilo. Um muito utilizado que eu gosto muito são os estilos 3D. Esse aqui é bem legal. 3D Zoom Pro. Dá esse estilo aqui, ó. Beleza, e aí você vai vendo diversos estilos e vai justamente experimentando cada um deles para estar dando justamente aquele efeito que você quer dentro aqui da edição de vídeo. Tem esse aqui de salto de câmera, por exemplo, e também é bem interessante. Beleza, nós vamos ver mais sobre estilos na aula também de Motion Design, beleza? Mas você pode estar experimentando todos esses aqui do catálogo do CapCut. Vamos partir para a próxima agora. Bem, excluir você já sabe, né? É justamente como o nome diz, apagar essa cena.
Vamos agora aqui para a parte de recorte. Bem, tem 3 tipos de recorte no CapCut. Tem o remover o fundo, um recorte personalizado e também o Chroma Key. Nós vamos ter um módulo só dedicado a estar aprendendo sobre Chroma Key, o famoso fundo verde, beleza? Remover fundo, como o próprio nome diz, a gente pode clicar aqui e ele vai estar removendo o fundo, só deixando o personagem. Tá vendo? Aqui ficou com um fundo preto, justamente porque a gente removeu o plano de fundo. O que a gente poderia ter feito? Por exemplo, uma ideia. Se lembra quando eu falei daquela opção de fundo aqui no CapCut? Essa opção aqui, ó. De fundo não, desculpa, de tela. Aí aqui tem fundo, aqui na tela. Ou você pode colocar uma cor, ou você pode colocar um fundo, beleza? Aí você poderia clicar aqui e estar escolhendo justamente o fundo, já que porque você acabou de fazer o recorte aqui. Por exemplo, tem vários fundos aqui que você pode estar utilizando depois de recortado. Ou você pode estar adicionando um fundo direto da sua galeria. Beleza? Então ficou dessa forma aqui a cena. Você vê que já tinha um efeito de animação, né? E aqui com o recorte também do plano de fundo. E a gente colocando um fundo agora através dessa ferramenta aqui de tela. Então fica dessa forma. Com a remoção desse plano de fundo, você tem 1001 formas aí de criatividade para estar fazendo essa cena. Você pode estar diminuindo, por exemplo, aqui, e está colocando ela somente no cantinho. Ou você pode estar expandindo ela bastante. Enfim, aí fica de acordo com a sua criatividade para estar utilizando essa ferramenta fantástica que o CapCut tem, que é da remoção do plano de fundo da cena, beleza? Vamos continuando aqui na nossa trajetória. Vamos fazer agora, por exemplo, vamos pegar esse macaquinho. Recorte. A gente já removeu o fundo, né? A gente pode fazer um recorte. A gente pode estar utilizando um recorte personalizado. Como é que funciona esse recorte personalizado? Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui a tela para vocês verem. Para cá. Então a gente tem aqui, por exemplo, um pincel, beleza? Onde a gente vai estar selecionando justamente o que a gente quer aqui nessa cena. Digamos que o que a gente quer é justamente o macaquinho, né? Então a gente vai estar selecionando, através desse pincel aqui, o macaquinho. E somente aonde a gente está desenhando com o pincel é o que vai aparecer na tela. Beleza? Então vamos lá. Eu desenhei esse trecho aqui do recorte personalizado. Se eu quiser, eu posso estar limpando um pouquinho, clicando aqui na borracha. E dar uma limpezinha para tirar os excessos, ou seja, os erros que eu cometi. E agora eu posso estar clicando no V para estar vendo o resultado, beleza? Então ficou dessa forma aqui o trecho justamente do macaquinho através dessa ferramenta aqui que é o recorte personalizado. Então, com o pincel, nós vamos selecionando justamente o personagem que a gente quer deixar e o restante vai ser removido aí da cena, beleza? Ficando dessa forma. Então, vamos agora para o volume. Bem, eu vou colocar então alguns arquivos que contenham áudio, como por exemplo esse vídeo aqui. Beleza? Por mais que o formato não seja o mesmo, mas vamos aqui ao recurso. Vamos clicar. Ó, se eu colocar, tá tendo som, certo? Então esse aqui é um vídeo que tem som. Então vamos lá. Volume. Clicou em volume e aqui fica bem básico. Para a direita você aumenta o volume. Ficando aqui. Ou você muta, né? Deixa ele em 0 para não ter som nesse vídeo, beleza? Ou você pode estar colocando só 30% do som,
um pouco mais baixo. Aqui no meio é o 100% do som. E aqui em volume você vai regulando justamente o que a própria palavra quer dizer, que é regular o volume, beleza? Então aqui nessa opção ao lado do volume, que é extrair áudio, você seleciona a cena, clica aqui no botão, beleza? E aí você vê que as ondas aqui, o áudio foi extraído aqui para baixo. Perfeito? Então você pode estar clicando aqui no áudio e aí você pode estar com diversas ações aqui para esse áudio. Beleza? Como por exemplo, o volume, o fade, que é justamente a duração de fade in, é quando você dá aquela entrada no áudio, você pode colocar ela de uma forma mais suave, colocando por exemplo com 2 segundos de suavidade, e da mesma forma encerrando esse áudio também com uma suavidade. Você pode estar dividindo o áudio, por exemplo, da mesma forma que a gente faz o corte nas cenas de vídeo. Você pode estar utilizando efeitos de voz, no caso se fosse uma locução, né? Então poderia estar com um efeito de elfo. Entre diversos efeitos que a gente vai ver mais na frente aí, que são os efeitos de voz, mas já te adianto aqui que tem elfo, profundo, alto, baixo, micro, eco, distorcido, bateria fraca, esquilo, robô, sintetizador, eletrônico, tremer, enfim, tem várias categorias aqui para você estar utilizando, inclusive megafone. Bem, não vou estar utilizando nenhuma nesse momento, é só para ilustrar aqui. Tem excluir, você tem como também mexer na velocidade somente do áudio, tá bom? Tem como reduzir o ruído, você pode clicar aqui, ativar a redução de ruído. Você vê que esse áudio, esse vídeo foi gravado num ambiente externo, então tem muito ruído, mas já deu para dar uma redução boa. Te aconselho então a estar utilizando redução de ruído sempre que tiver alguma interferência no som, principalmente interferências externas. Você pode estar copiando também esse áudio para estar duplicando ele, beleza? Ou combinar o corte também. Esses tipos de opções aqui de áudio a gente vai estar vendo mais na frente em outras aulas, beleza? O que a gente viu aqui em edição então foi justamente estar extraindo o áudio para estar fazendo uma pós-edição dele. Vamos continuando aqui com o vídeo. Vamos pegar esse trecho aqui do cachorro, selecionar e vamos para a próxima ferramenta, que é justamente essa ferramenta aqui de editar. Aí aqui nessa ferramenta de editar tem 3 opções. Vamos lá. A do meio, primeiro, é espelhar de um lado para o outro. Ou seja, eu posso estar clicando aqui nesse botão espelhar e estar colocando o cachorro de um lado ou do outro da cena. Ou seja, eu inverto ela horizontalmente, tá? Tem também o girar, beleza? Tá girando 90 graus, 180 graus, beleza? E também tem a ferramenta de recortar. Aí na ferramenta de recortar, você pode estar justamente definindo o tamanho aqui da sua cena, se vai ser quadrada, se vai ser retangular, e aí você vai ajustando aqui, e tem as pré-definições também aqui, como 9x16, 16x9, 1x1, 4x3, 2x1, 5x8 e por aí vai, tá bom? Formato original, 16x9, mas você pode estar mexendo aqui dentro das configurações dessa ferramenta de recortar. Beleza, próxima ferramenta agora são os filtros. Então vamos utilizar essa cena aqui para estar mexendo nos filtros. Tem uma infinidade de filtros aqui no CapCut, beleza? Um mais bacana que o outro. Aqui logo a gente começa com vida. E aí você tem o robusto, por exemplo. O sal. Você vê que ficou um pouquinho mais escuro. E ao mesmo tempo você pode estar mexendo na intensidade desse filtro. Tem o metal. Tem verde leitoso. Tarô. Ou você pode estar, por exemplo, colocando aqui filmes. E aqui filmes você pode colocar azul cinzento. Laranja verde. Tem alguns que são Pro, mas você pode estar mexendo em vários outros aqui, como marrom escuro, por exemplo,
e está ajustando a intensidade desse filtro. Tem filtros retrô, como esses aqui. Tem cena noturna. Você pode estar utilizando principalmente em vídeos noturnos, beleza? Natureza, como é o caso desse aqui, é bem interessante. Por exemplo, claro, você pode ajustar esse claro aqui. Piquenique, crepúsculo e por aí vai. E aí, o filtro que você mais gostar, por exemplo, eu gostei desse aqui de piquenique, eu posso estar justamente clicando aqui no Vzinho e aí minha cena já vai estar utilizando esse filtro, beleza? Fica aqui para você estar experimentando então os diversos filtros que o CapCut já traz aqui. Próxima ferramenta, ajustar. Vamos pegar aqui também essa cena daqui e vamos estar fazendo os ajustes manuais aqui na ferramenta ajustar ao lado dos filtros, beleza? Então vamos lá, o primeiro é o brilho, ou seja, a gente está iluminando essa cena. Se ela estiver escura, você vai conseguir estar iluminando melhor essa cena. O contraste é justamente você estar ressaltando os tons escuros e ao mesmo tempo ressaltando também os tons claros, dando aquela noção mesmo de que a gente fala, pô, tá contrastando legal essa imagem, ou seja, ela tá batendo bem os brancos também e também as cores mais escuras. Saturação é para você dar uma colorida aí, uma colorida maior nesse teu vídeo. Se você tirar a saturação, por exemplo, ele vai ficar preto e branco ou escala de cinza, beleza? Mas com a saturação, você vai percebendo aqui que vai justamente acentuando as cores que tem nessa cena. No caso, o azul e o verde vão ficando mais acentuados, beleza? Exposição, ela vai também dando uma claridade maior na sua cena, beleza? Você pode estar mexendo aqui. Aumentar, você vai tendo um pouco de mais de nitidez nessa cena. Tem o HSL, que você vai justamente misturando as cores aqui. Você pode mexer em matiz. E você pode, aqui no caso estou mexendo no matiz do vermelho. Posso mexer no matiz do amarelo ou do azul, beleza? Assim como aumentar a saturação só da cor azul, ou a luminosidade, ou tirar a luminosidade, ou do verde, por exemplo. E aí você vai mexendo aqui e vai vendo como vai ficando a sua cena aqui nessa ferramenta HSL. Beleza, vamos voltar aqui nos ajustes. Depois do HSL tem os gráficos, que são as famosas curvas. Beleza? Aí nas curvas você pode estar fazendo justamente o desenho que você quer. Ou com mais brilho aqui embaixo, ou com mais escuro. Aqui nos tons médios você também pode estar mexendo, beleza? Basta clicar com o dedo e arrastar aqui. E aí você vai justamente sentindo. E aí você pode estar utilizando aqui através dos gráficos que são as curvas. Bem, destacar também. Você pode destacar melhor essa cena ou não, deixar um pouquinho mais escura. Se a sua cena tiver com muita sombra, você pode estar clicando aqui em sombra e está tirando as sombras ou está deixando mais sombrio esse vídeo, beleza? Temperatura, ou você deixa a sua cena mais fria, colocando para a esquerda, ou com mais calor, colocando aqui para a direita, beleza? Matiz, para você estar mudando um pouco as cores aqui da sua cena. Aí basta estar deslizando o dedo e colocando onde você preferir. Fade, tá bom? Você também vai estar desbotando um pouco as cores aqui do seu projeto. Bem, a vinheta é justamente para você colocar aqui as partes arredondadas mais escuras, se você colocar para a direita, ou mais claras, você jogando aqui para a esquerda, beleza? Granulado é justamente para você estar jogando, como o próprio nome diz, um granuladinho na imagem. Eu recomendo você não usar muito, colocar entre 0 a 10, justamente para estar dando aí um foco maior na imagem, beleza? Você pode clicar aqui no Vzinho para deixar todas essas alterações que a gente acabou de criar.
E aqui está a cena. Ficou dessa forma aqui, beleza? Com todos esses ajustes. Agora vamos para aprimorar. Vamos focar aqui nessa nossa personagem aqui. E aqui no aprimorar, a gente pode estar aprimorando diversas partes aqui, como o rosto e o corpo. Vamos colocar aqui no rosto. Vamos lá. Suavidade do rosto. A gente pode estar aumentando a suavidade desse rosto, deixando um rostinho mais de bebê, tá bom? Pode estar também colocando aqui o tom de pele. Aqui no tom de pele, infelizmente, só pode ser na versão Pro. Tem iluminar. Então a gente pode estar iluminando esse rosto aqui um pouquinho, tá bom? Até os dentes, cara. Até os dentes você pode mexer e deixar os dentes mais branquinhos. E aqui ainda tem outras ferramentas aqui, que é o remover as linhas de expressão do rosto ou remover as olheiras, só que estão na versão Pro. Então, dessa forma aqui, a gente deu uma melhorada aqui, uma aprimorada, melhor dizendo, no rosto aqui dessa moça da cena. Beleza. Além do rosto, também temos a ferramenta aprimorar para aprimorar o corpo. E aqui no corpo, assim como o rosto, você pode suavizar um pouco, iluminar, deixar um pouquinho mais fino o corpo. No caso, a gente falando aqui de um corpo inteiro, né? Depois vamos ter uma aula só mostrando aqui sobre essa ferramenta aprimorar, que é muito interessante ser utilizada. Por exemplo, você está colocando um Photoshop dentro de um vídeo. É bem interessante mesmo. Tem as pernas, tem a cintura e também o tamanho da cabeça. Você pode estar diminuindo ou aumentando aqui. Beleza? Mas vamos ter uma aula só falando aqui da ferramenta aprimorar. Deu ver e as alterações já estão feitas. Bem, do lado do aprimorar, nós temos a opção de mascarar. Mascarar, a gente também vai ter uma aula falando sobre essa ferramenta aqui de mascarar, que é basicamente você esconder uma parte da cena para estar colocando outra. Mas a gente vai passar essa aula mais adiante, porque primeiro você precisa também entender um pouquinho do conceito de camada para estar fazendo essas máscaras dentro do vídeo. Beleza? Por exemplo, dividir. A gente pode estar dividindo uma cena, rapidamente falando, beleza? E aí, por exemplo, poderia estar passando uma outra cena aqui embaixo. Ou um círculo. A gente pode estar colocando justamente esse círculo aqui. E aqui embaixo, por exemplo, poderia justamente estar colocando um texto. Para estar falando o canal do YouTube, ou colocar o contato de WhatsApp, ou os ícones das redes sociais. Ou pode ser um triângulo também, pode ser um coração. Tudo isso são máscaras. E aqui você pode estar aumentando o fade dela ou deixando no fade mínimo. Beleza? Assim como estrela também. E também pode estar aumentando com o pinçar do dedo aqui essa máscara. Mas a máscara é um tipo de efeito muito bacana que dá para ser muito bem explorado com criatividade. Por isso você vai ver nas aulas posteriores uma aula só sobre máscara, beleza? O próximo é justamente a camada. Essa função de camada nós vamos também estar vendo em uma próxima aula só dedicada a estar criando vídeos camada por camada, beleza? Assim como substituir está ligado também à camada. Estabilização, vamos aqui nesse vídeo, vamos clicar nele e vamos clicar em estabilização. Como o próprio nome diz, você vai deixar o vídeo mais estável. Você pode colocar o mínimo, o recomendado ou o mais estável. Vamos deixar aqui o mais estável e clicar no Vzinho. Ele vai estar renderizando essa estabilização até chegar a 100%, mas como o próprio nome diz, por exemplo, você está filmando aqui com o seu celular. E de repente no modo que você está filmando, você está andando e filmando, né? Então você está andando, filmando, vai ficar o quê? Tremendo um pouquinho a imagem. Então justamente essa ferramenta aqui de estabilização é o que vai fazer com que a sua imagem fique mais suave, fique mais estável, como se estivesse utilizando o quê? Aqueles famosos estabilizadores que a gente chama de gimbal ou até mesmo um tripé.
Beleza? Vamos dar um play aqui para ver como ficou essa cena aqui mais estável. Você vê que essa cena aqui, quando eu filmei, eu estava andando, então estava com um pouquinho aí de tremor. Mas agora com a ferramenta estabilização, você percebe que melhorou bastante. Por mais que ainda tenha um pouquinho de tremedeira aqui, aí melhorou bastante. Melhorou bastante a estabilidade dessa imagem. Então essa foi a ferramenta de estabilização. Tem a ferramenta de opacidade. A ferramenta de opacidade é você dar um pouco de transparência para essa cena. Por exemplo, vamos utilizar essa aqui e clicar aqui em opacidade, porque ela aqui tem um fundo, né? A gente removeu o fundo, só deixou o personagem principal. Então o que a gente pode fazer? Dar uma opacidade, dar uma transparência nessa menina, podendo deixar ela totalmente transparente até, tá vendo? Aqui na transparência está em 100%, ela fica 100% aqui chapada na tela, ou vai deslizando e vai dando aqui a transparência até ela desaparecer da tela. Beleza? Ok, então essa aqui é a ferramenta de opacidade. Tem a ferramenta aqui de redução de ruído, justamente que a gente até utilizou. Vamos aqui para mais ferramentas. Tem a ferramenta de copiar. Você vai perceber que assim que eu clicar em copiar essa cena do cachorro, por exemplo, ó, vou clicar aqui em copiar. Ela vai duplicar essa cena. Vamos lá, continuando então, vamos ver outra ferramenta aqui, que é, por exemplo, depois da copiar, né? A gente tem a ferramenta aqui, reverso. Como o próprio nome diz, ela vai reverter essa cena de vídeo, ou seja, vai pegar do final da cena e vai passar para o início da cena. Então vamos lá. Você vê que essa cena aqui, ele vai e salta aqui com o parapente dele, beleza? Então clicando em reverso, beleza, a reversão concluída, então ele vai começar do final da cena e vai até o início. Vamos lá. Você vê que o vídeo está de trás para frente. Então, essa é justamente a opção reverso, beleza? A opção congelar, a gente até utilizou aqui para estar fazendo os estilos, né? Então, também basta vir aqui, mais ou menos na última frame da cena, e clicar em congelar, que vai acontecer isso aqui. O cachorro está andando e do nada vai parar, beleza? E aí, o vídeo acaba se transformando em uma imagem, e aí pode estar utilizando justamente os efeitos de imagem, como, por exemplo, os estilos, que ficam ativados basicamente a maioria, sendo que com vídeo não ficam ativados. Tá vendo? Com vídeo somente alguns estilos aqui ficam ativados. Então vamos lá, continuando. Tem o borrão de movimento. Justamente é bom quando tem muito carro passando, ou uma cena de ação, um skatista, uma pessoa de moto, uma pessoa de carro, enfim. Fica bastante legal. Aqui você pode estar mexendo no desfoque dessa cena, você pode estar aumentando tudo, desfoque, mistura, em ambas as direções e somente uma vez, ou 2, 4 vezes. Vamos colocar 2 vezes. Vamos dar o OK e vamos aguardar para ver sobre esse efeito aqui de borrão de movimento. Vou dar o play. E aí você percebe que fica um pouco difusa a imagem, né? É sutil, porque a gente não está numa cena de ação. Mas numa cena de ação fica bem bacana esse borrão de movimento, beleza? Então, perfeito. Esses foram os comandos aqui dessa primeira opção do CapCut, que é de editar.